E aí pessoal, beleza? Hoje nós vamos estudar um pouco sobre Era Vargas. Já vou adiantando que esse vídeo será dividido em 3 partes, assim como o governo Vargas é dividido em 3 partes. Primeira parte então, o governo provisório, que vai de 1930 a 1934. O contexto desse governo provisório é a fragmentação da Aliança Liberal. Vamos lembrar que aliança é essa. Era uma aliança formada entre Minas Gerais, Paraíba e São Paulo para concorrer nas eleições de 1930 contra o candidato do Partido Republicano Paulista, o Dr. Júlio Prestes. A eleição é vencida de maneira fraudada pelo Partido Republicano Paulista e os mineiros, os paraibanos e os gaúchos não aceitam o resultado das eleições, que eles também fraudaram, é bem verdade. Dando início, então, a uma guerra civil, em que os militares vão aplicar um golpe que vai ser chamado de Revolução de 1930. Só que dessa vez, quem aplica o golpe são os tenentes. Sim, aqueles mesmos dos movimentos do Forte de Copacabana de 1922, do Levante de São Paulo de 24 e da Coluna Prestes de 26 e 27. O fato de nessa aliança estarem presentes as oligarquias brasileiras que pretendiam uma prática de governo federalista um pouco mais liberal, digamos assim, e também os tenentes que pretendiam uma forma de governo mais centralizada, mais conservadora, faz com que a aliança liberal seja fragmentada. Ela já comece com uma divisão interna irreconciliável. Além disso, temos que lembrar que em 1929 tem início uma crise global, que é a crise que é gestada nos Estados Unidos por superprodução, baixo consumo e altíssima especulação na Bolsa de Valores. Dentre os primeiros atos do governo provisório de Getúlio Vargas, está o reconhecimento por parte dos Estados Unidos, o que era importante, e também a anistia aos revoltosos de 22, 24, 26 e 27, aos tenentes dos movimentos que eu acabei de citar. Vamos ver também a dissolução do Congresso Nacional, das Assembleias Estaduais e das Câmaras Municipais. Aqueles estados que perderam seus governadores durante a Revolução vão ver esses governadores substituídos por interventores nomeados por Vargas. Quase sempre esses interventores estavam ligados a nomes do movimento tenentista. Inclusive, São Paulo, derrotado nessa guerra civil, vai ser obrigado a ver um interventor não paulista e militar ser nomeado para o seu governo. Do ponto de vista econômico, o governo Vargas, nesse momento, é interventor e mantém práticas antigas, como, por exemplo, a compra e a queima do café. Afinal de contas, ele não conseguiria resolver este problema de sermos dependentes apenas do café em tão pouco tempo de governo. Então, cabia a ele manter as práticas antigas. Nesta fase do governo provisório, a indústria não é uma prioridade do governo Vargas. A prioridade ainda é o campo, ainda é o que ele chama de indústria agrícola, que era a maior geradora de riqueza e de trabalhos no Brasil. Numa tentativa de centralização de poder, além de fechar as câmaras municipais, estaduais e o Congresso Nacional, Vargas vai aumentar o número de ministros do STF, de 11 para 15, sendo que, dos 11 que já tinham, 5 serão aposentados, cabendo Vargas, então, a indicar 10 novos nomes, formando uma maioria no Superior Tribunal Federal. Nessa fase do governo provisório, o próprio Vargas diz que se identifica muito com o governo fascista moderno adotado por Mussolini na Itália. O que não quer dizer que Vargas seria necessariamente um fascista. Ele está vivendo nada mais nada menos que o espírito da sua época e como boa parte dos membros do seu governo são adeptos a essa forma de governo, ele também vai ter ali as suas predileções. Para garantir um apoio da base trabalhadora e cumprir algumas promessas de campanha que foram feitas durante a concorrência de 1930, Vargas vai proteger o trabalhador nato brasileiro. Ou seja, não vai aceitar mais a imigração de pessoas vindas da Europa que sequer sabiam ler e escrever o próprio nome. Ou seja, os imigrantes de terceira classe serão vetados no Brasil. Com toda essa centralização em torno da figura de Vargas e daqueles que o apoiam, cresce um movimento pela constitucionalização do país, já que o Vargas havia também suprimido a Constituição de 1891 e vinha governando por decretos de lei. Era uma maneira de se opor ao governo de Vargas, exigindo a Constituição, e ao mesmo tempo sem correr os riscos de ser perseguido por um governo ditatorial. Em São Paulo, por exemplo, é lançada a FUP, Frente Única Paulista,
que era a reunião do Partido Democrático com o Partido Republicano Paulista e outros movimentos menores, com o intuito de acabar com aquilo que eles chamavam de ditadura Vargas. A formação da FUP estimula também a formação da Frente Única Gaúcha e da Frente Única Mineira. Embora todas tivessem o mesmo objetivo, que era acabar com o governo Vargas, que para eles era um chamado de ditadura na época, tá? Por favor, não confundam com a ditadura efetiva de 37 a 45. Nós estamos aqui em 1932 nesse momento. E essas frentes únicas, a Frente Única Mineira, Gaúcha e Paulista, tratam o governo Vargas como uma ditadura porque ele governava com bastante poder centralizado nas mãos dele. Embora elas tivessem os mesmos objetivos, não havia um entendimento claro entre essas frentes únicas. Por exemplo, a Frente Única Paulista acreditava que o governo Vargas deveria ser deposto por força das armas, enquanto as frentes únicas Mineira e Gaúcha eram um pouco mais comedidas e acreditavam que Vargas poderia ser deposto por meio das estratégias políticas. Por meio da conciliação, o Vargas procura então manter as coisas no seu devido lugar. Ele agrada aos tenentes de um lado, dando aos tenentes cargos cada vez mais proeminentes no governo, como por exemplo o Ministério da Justiça, e ao mesmo tempo que ele tenta agradar essas oligarquias de Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul, sobretudo aqueles que os ainda apoiavam. E como que ele faz isso? Em 1932 ele vai criar um novo Código Eleitoral, que vai criar também a Justiça Eleitoral, responsável pelas eleições. O novo Código Eleitoral, além de criar a Justiça Eleitoral, criava também o voto secreto e o voto feminino. Não vamos nos enganar, não era nenhuma benesse dada pelo governo. O voto feminino já era uma luta do movimento feminista, já acontecia em outros estados e era uma tendência a vir ser cada vez mais ampliado. O que o governo faz é adiantar um processo que aconteceria de qualquer maneira. Os tenentes, obviamente, são contrários a essa abertura, porque quando Vargas cria um novo Código Eleitoral, ele dá indícios de que haveriam eleições e que ele poderia ser substituído no poder. Mas São Paulo não quer saber de negociação, sobretudo depois que 4 jovens paulistas, Miragaia, Martim, Drauzio e Camargos, são assassinados durante a repressão do governo varguista. Esses jovens participavam de passeatas contra a ditadura de Vargas. Veja bem, não confundir com o governo ditatorial. Estamos falando do governo provisório, mas Vargas era tratado pelos paulistas como um ditador. Esses 4 jovens participavam de uma passeata contra o governo de Vargas e eles foram reprimidos pelas forças de segurança pública e foram assassinados durante essa repressão. Então criou-se o movimento MMDC, em homenagem a esses 4 jovens. O movimento foi criado no dia 23 de maio de 1932 e vai encabeçar o que vai ser um conflito, uma outra guerra civil no Brasil, que vai dar início no 9 de julho de 32, liderado pelos paulistas. Bom, os paulistas acreditavam que a única maneira de tirar Vargas do poder era por meio das armas. E depois da morte desses 4 jovens e o movimento paulista ter ganho força, as frentes únicas gaúcha e mineira vão se aliar ao governo paulista. Vão se aliar à Frente Única Paulista. Só que de última hora, quando São Paulo dá início ao movimento de deposição de Vargas, o movimento armado, as frentes únicas mineiras e gaúchas não vão aderir ao movimento. E o motivo é muito simples. As suas principais lideranças em Minas e em Rio Grande do Sul vão ser presas pelos governos gaúcho e pelo governo mineiro, que eram ainda apoiadores de Vargas. Quem são esses apoiadores de Vargas? No Rio Grande do Sul, o governador Flores da Cunha, e em Minas Gerais, o governador Olegário Maciel. Então, São Paulo tem início ao movimento do 9 de julho sozinho e não vai ser socorrido pelos seus aliados da Frente Única Mineira e da Frente Única Gaúcha. Isolado e lutando sozinho contra 18 estados, São Paulo se vê na iminência de se render. E em 3 meses de conflito, a guerra civil acaba. Vargas saíra vitorioso. Após a pacificação do conflito, Vargas confirma as eleições para 3 de maio de 1934. Ou seja, os paulistas foram derrotados, mas em tese conseguiram o que queriam, que era a convocação de novas eleições para a Assembleia Constituinte, aquela Assembleia que vai escrever a nova Constituição Nacional. Nesse sentido, no ano de 33, é autorizada a reorganização partidária no Brasil para que pudesse concorrer às eleições de 1934. Vargas também vai por fim à nomeação de interventores não paulistas
para o governo de São Paulo, um pedido antigo dos paulistas e que inclusive leva ao movimento 9 de julho. No início do ano de 34, a economia brasileira tem uma recuperação daqueles estragos que a crise de 29 causou. Uma nova commodity surge com força no Brasil, que é a produção de algodão, sendo então exportada e abastecendo a nossa economia com rendimentos significativos. Vargas também vai lançar novas leis trabalhistas, como por exemplo o salário mínimo em algumas regiões urbanas, descanso remunerado e dentre outros. Dessa forma, com a melhora econômica e o atendimento a algumas necessidades das reivindicações dos trabalhadores, Vargas vai ser eleito indiretamente pela Assembleia Constituinte, que havia escrito uma nova Constituição mais liberal, mais federalista e mais descentralizadora, e que colocava limites na centralização varguista. Como Vargas, então, estava sendo visto como um bom governante, ele é eleito indiretamente após, sobretudo, fazer um acordo com o Partido Católico. Não havia um partido católico, mas havia o que nós chamaríamos hoje de bancada católica, de que o ensino nas escolas públicas seria ensino confessional, ou seja, seria uma grande catequese paga com dinheiro público nas escolas públicas. Eleito, Vargas vai ter que aprender a governar sob os desígnios de uma Constituição, da qual ele não estava muito acostumado, né? E assim a gente chega ao fim ao governo provisório e vamos dar início ao governo constitucional de Vargas. Essa é a segunda parte, então, que nós vamos estudar sobre a Era Vargas, o governo constitucional, que vai de 1934 a 1937. A Constituição de 34 ela é muito mais próxima dos ideais oligárquicos de 1891 do que do centralismo tenentista, o que faz com que o movimento tenentista cada vez mais saia da base de apoio de Vargas. Mas, em contrapartida, ele vai ganhando apoio de outras oligarquias, de outras pessoas interessadas em concorrer em 37 e ter o apoio de Vargas. Coisa que não vai ocorrer porque nós já sabemos que haverá uma ditadura a partir de 1937. Vargas não gosta nem um pouco do texto constitucional. Ele diz que quem examinar atentamente a nova Constituição perceberá que ela enfraquece o poder e provoca o caos, a injustiça inclusive. Vargas atacava a Constituição deliberadamente em todas as ocasiões que ele tinha chance. Como acordado por Vargas com os políticos católicos eleitos e que o elegeram numa eleição indireta, a primeira eleição então para presidente, quem o elege é o Congresso, não é o povo, portanto as mulheres não participaram, os homens não participaram, não elegeram presidente. O Vargas cumpre a promessa e no texto constitucional está determinado que o ensino nas escolas públicas deveria ser confessional, ou seja, deveria ensinar a fé católica dentro das igrejas, das escolas públicas. A Constituição também vai manter os representantes classistas, ou seja, o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores poderiam indicar pessoas de dentro do sindicato para ocupar cargos no Congresso, ou seja, tornarem-se deputados. Eram os deputados classistas. A nova Constituição também vai determinar a liberdade de crença, nem tão livre assim. Você tinha liberdade de crença desde que ela fosse cristã. Se ela fosse uma religião de matriz africana, como o candomblé, por exemplo, era perseguido, embora a Constituição não autorizasse essa perseguição, mas na prática era perseguido. A liberdade também de reunião e liberdade de imprensa. Era proibida a censura, como ocorreu nos 4 primeiros anos do governo Vargas. Embora os estados tivessem relativa liberdade, eles tinham restrições financeiras para tomar empréstimos no exterior. Não poderiam fazer como eles bem entendessem e lidar com a vida econômica do Estado sem depender da União. Em 1932, havia surgido no Brasil a Ação Integralista Brasileira, que é a expressão do fascismo que está ocorrendo no mundo todo no Brasil. Em 1935, a AIB, Ação Integralista Brasileira, cresce exponencialmente de olho nas eleições municipais que ocorreriam. Plínio Salgado, líder da ANB, tem jargões inspirados no fascismo italiano, como, por exemplo, Deus, Pátria, Família e, em alguns casos, aparecia também a palavra liberdade. Por que utilizar Deus, Pátria e Família? Porque são aglutinadores que funcionam muito bem. As pessoas se reúnem em torno da proteção de Deus, em torno da proteção da família e em torno da proteção da pátria, sentindo-se mais dignas do que aquelas que não fazem o mesmo movimento. Ele também era a favor
do armamento civil, que os integralistas devessem se armar para poder fazer, se necessário, uma defesa dos seus valores por meio de um golpe de Estado. E ele também era contrário a qualquer divisão interna, como, por exemplo, estadualismos, partidos políticos, divisão de classes e etc. No Brasil, os integralistas não eram levados muito a sério. Embora fosse um movimento grande, de mais ou menos 100 mil pessoas que participassem desse movimento, eles não eram levados muito a sério. Toda vez que eles se reuniam, era muito comum que os membros da ANL, Aliança Nacional Libertadora, fizessem confrontos contra os fascistas e quase sempre eles que bancavam de machões corriam, a ponto deles serem apelidados na época de galinhas verdes. Isto porque o uniforme deles era um uniforme verde. Assim como na Alemanha tinha os camisas pardas, assim como na Itália tinha os camisas negras, no Brasil nós tínhamos os camisas verdes, carinhosamente apelidados de galinhas verdes. A Aliança Nacional Libertadora, ela era nada mais nada menos do que a união de partidos progressistas, partidos da esquerda e também da direita republicana liberal, para enfrentar a ameaça fascista que pendia não só sobre o mundo, mas que começava a flertar com o Brasil por meio da AIB. É formada então a aliança desses grupos e o presidente de honra vai ser nada mais nada menos que o Luiz Carlos Prestes. Aqui eu preciso de te explicar o seguinte. O Luiz Carlos Prestes, lá em 1930, ele foi convidado por Getúlio Vargas a liderar o movimento que daria o golpe de 30. O Prestes olhou para aquela situação e percebeu que colocar Vargas no poder era nada mais nada menos que continuar a mesma república oligarca na qual ele combateu nas colunas Prestes de 1926 e 27. Sim, o Luiz Carlos Prestes, o general Luiz Carlos Prestes, que liderou o movimento tenentista da coluna Prestes, vai embora para a União Soviética aprender sobre o comunismo e como instalar o comunismo em outro país. Este Luiz Carlos Prestes ele é convidado para ser presidente de honra da ANL, porque ele era uma liderança nacional na qual se aglutinava em torno deles vários segmentos sociais e principalmente, sentindo-se ameaçado pela Aliança Nacional Libertadora, Vargas consegue aprovar no Congresso uma lei de segurança nacional que permitiu ao Poder Executivo agir a despeito do Congresso. Essa lei deveria proteger o Brasil de qualquer ameaça externa, representadas na figura da AIB, que era conectada aos partidos fascistas da Itália, e também conectada à ANL, que tinha uma representação Junta Internacional Comunista da União Soviética, que tinha por objetivo expandir o comunismo para o mundo todo. A ANL era a real ameaça que Vargas temia, ou que, pelo menos, ele utilizava como desculpa para se valer da Lei de Segurança Nacional e centralizar poderes na mão dele. A ANL preconizava abertamente para todos os ouvidos todo o poder à Aliança Nacional Libertadora e a deposição imediata de Vargas. Esse todo o poder à Aliança Nacional Libertadora está claramente inspirado na frase de Lenin, todo o poder aos sovietes, não é mesmo? Dessa forma, utilizando a Lei de Segurança Nacional, Vargas manda fechar a ANL. A AIB também vai ser fechada, entretanto, ela não vai ser tão perseguida quanto a ANL. Os locais de reunião da AIB continuam funcionando, continuam abertos, e já a ANL vai ser perseguida. As ações da ANL de declarar a queda de Vargas e de todo o poder da Aliança Nacional Libertadora pegam de surpresa os setores republicanos liberais da aliança que não concordavam com essa atitude. Mas, enfim, a aliança estava fechada, o que não quer dizer que ela não funcionaria clandestinamente. Em 1935, a ANL vai tentar um golpe comunista, que vai ser chamado pelo governo varguista de intentona comunista. O objetivo era instalar o comunismo no país a partir dos quartéis, já que no Brasil não havia adesão das classes trabalhadoras ao Partido Comunista, aos movimentos comunistas. A nossa ANL, mesmo na clandestinidade, convence a Internacional Comunista de que no Brasil haviam as condições para a realização de uma revolução, o que então a Internacional Comunista libera a ação no Brasil. Luiz Carlos Prestes tinha muito apoio dentro do Exército, sobretudo dos oficiais de baixa patente, como sargentos, soldados, que então, na noite de 25 de novembro de 1935, dão início à tentativa de golpe no quartel lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Golpe esse que foi bem sucedido por 1 ou 2 dias, mas que acabou alertando
alertando as autoridades para a possibilidade de golpes em outras cidades, em outros estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, deixando as tropas leais ao governo de sobrealerta. Por causa dessa tentativa frustrada de golpe, Vargas consegue aprovar um estado de sítio, que permite com que o Poder Executivo haja a despeito do Congresso, tomando medidas, mandando prender pessoas, suspendendo alguns dos direitos civis dos cidadãos. Primeiro a pessoa era presa, torturada, depois a pessoa tinha que provar que ela não estava fazendo nada. Vai ocorrer no Brasil uma verdadeira caça às bruxas. Um dos apoiadores de Vargas, conhecido general Góes Monteiro, ele vai dizer o seguinte: reforma da Constituição, conferindo ao governo plenos poderes para enfrentar a situação sob todos os aspectos. Todos os aspectos significa todos os aspectos, ou seja, por meio da tortura, por meio da violência, por meio das prisões e por aí vai. Qualquer pessoa conectada ao comunismo de alguma maneira, que conhecesse uma pessoa que fazia parte do comunismo, ou que tinha lido, por exemplo, o Manifesto Comunista de Karl Marx, essa pessoa poderia ser presa, torturada e interrogada. A repressão ao comunismo e seus afins aumenta significativamente, a ponto de um senador da República, o Abel Sherman, liderar uma CPI contra tortura no governo Vargas. E ele faz um relatório denunciando, então, as torturas que haviam. O que aconteceu com Abel Sherman? Foi preso e torturado como simpatizante comunista. A fim de ampliar a sua base política entre os trabalhadores e também para combater essa pseudo-ameaça comunista no Brasil, Vargas vai criar mais leis trabalhistas, dando aos trabalhadores, sobretudo no meio urbano, uma vez que essas leis não eram aplicadas no campo, não eram aplicadas no meio rural, mais direitos. Os trabalhadores urbanos tendo acesso a mais direitos, trabalhadores rurais não tinham acesso a esses mesmos direitos. A ideia era tirar do comunismo o seu principal argumento, que era a miséria das massas. Porém, as massas continuavam na miséria. Entretanto, não havia adesão das massas brasileiras às ideias comunistas. Em meados de 36, Vargas consegue evoluir o estado de sítio para estado de guerra, que aumenta ainda mais os poderes do executivo, permitindo com que ele criasse o TSN, que é o Tribunal de Segurança Nacional. Esse tribunal tinha por finalidade agilizar o julgamento daquelas pessoas que estariam possivelmente envolvidas com a tentativa de 1935 de golpe da ANL. Esse tribunal julgava por convicção, não era necessário ter provas. Se o juiz tivesse convicção que uma pessoa esteve envolvida ou estaria envolvida no futuro com qualquer movimento comunista, o juiz poderia condenar essa pessoa à prisão. Em 37 também, nós vamos assistir um crescimento do comércio brasileiro se aproximando da Alemanha, a ponto de suceder as nossas negociações com os Estados Unidos. Em 36 para 37, é bom lembrar que a Alemanha já era nazista. Mas não vamos entender que o governo de Vargas está se aproximando do nazismo porque ele também é nazista. Isso tinha muito mais a ver com a geopolítica da América do Sul, de tentar descolar-se um pouco da influência americana, de tentar trazer para o córner do Brasil uma outra potência que não fosse a potência que existia na América, que era os Estados Unidos. Dentro do Brasil, obviamente, existem pessoas que vocalizam contra essa aproximação do Brasil em relação à Alemanha. Uma delas é do embaixador brasileiro em Washington, Oswaldo Aranha, que defende uma aproximação com os Estados Unidos e um distanciamento da Alemanha nazista de Hitler. O Brasil, nessa aproximação com a Alemanha, vai assinar um tratado de cooperação contra o comunismo. E, nesse sentido, a esposa de Luiz Carlos Prestes, a judia e comunista Olga Benário, vai ser deportada para a Alemanha grávida de Luiz Carlos Prestes. Ela, como conhecida, chamada de Dama Loura, vai ser noticiada em todos os jornais como uma mulher judia que vai ser deportada para a Alemanha antissemita. Lá ela vai falecer depois de dar à luz a uma garotinha. A avó da garotinha, a avó paterna da garotinha, começa uma campanha internacional para conseguir repatriar a garota. Consegue fazer isso, ela consegue ter acesso à guarda da menina, a bebezinha. Só que ela não pode voltar ao Brasil, porque tanto a mãe de Luiz Carlos Prestes quanto a sua filha, a Anitta, elas são consideradas uma ameaça ao Brasil. Veja, um bebê ser considerado uma ameaça porque era filha de um líder comunista. O Luiz Carlos Prestes, nessa altura, já estava preso há muito tempo, né? Apesar disso tudo, no ano de 1937, os partidos políticos começam a se organizar para as eleições. Alguns buscavam o apoio de Vargas,
outros se distanciavam dele na tentativa de assumir uma candidatura de oposição a Vargas. A verdade é que a imprensa brasileira, a cultura popular, todas as pessoas percebiam uma intenção de continuismo de Vargas. As charges de jornais, as reportagens deixavam claramente que Vargas estava organizando para permanecer no poder e que não haveria as eleições, ou se houvesse, o valor dessas eleições, o resultado dessas eleições não seria validado. Foi quando, em 1937, é criado o Plano Cohen. O Plano Cohen era um plano criado pela Ação Integralista Brasileira, ou seja, pela representação do fascismo no Brasil. E este plano era um plano preventivo caso houvesse uma ameaça comunista no Brasil, caso houvesse uma nova tentativa de golpe. Entretanto, esse plano foi vazado pela imprensa, por meio do Exército, do Estado-Maior do Exército Brasileiro, com o intuito de dizer que era um plano da ANL, da Aliança Nacional Libertadora, numa nova tentativa de golpe comunista. Vou tentar ser mais claro. O plano era criado pela AIB, mas foi utilizado de maneira mentirosa como se fosse da ANL. Isto para quê? Para justificar a renovação do estado de guerra e suspender as eleições daquele ano, dando a Vargas a oportunidade de continuar no poder. A Constituição vai ser alterada, conferindo plenos poderes a Vargas, criando então uma Constituição autoritária, inspirada numa Constituição polonesa de cunho fascista e na Carta do Trabalho de Mussolini. Era o início do Estado Novo e da ditadura varguista. Então, moçada, estamos indo para a parte 3 do vídeo, que vai falar agora sobre o período ditatorial do governo Vargas. Esse período vai de 1937 a 1945. De 37 a 45, Vargas irá voltar a governar o país por meio de decretos-leis, uma vez que ele fecha o parlamento em nível nacional. Ele também vai determinar uma nova Constituição que vai ser apelidada de Polaca, por estar inspirada numa Constituição polonesa e também na Carta do Trabalho italiana. De novo, Vargas tem apoiadores, como de novo também o Góes Monteiro e o general Eurico Gaspar Dutra, que vão defender um Estado forte junto com um exército forte para garantir a lei, a ordem e o progresso no país. Não é à toa que está na nossa bandeira. Uma vez centralizando o poder em suas mãos, Vargas começa a fechar a concorrência. Vargas vai mandar fechar os partidos nazistas e todas as agremiações do país. Não só os partidos nazistas, mas qualquer partido, inclusive o nazista. Inclusive a AIB, que havia apoiado o Plano Cohen, que havia criado o Plano Cohen e apoiado o golpe de 1937, que estabelece o Estado que Vargas vai chamar de Novo, inspirado muito nas influências de Salazar, o ditador português, que também cria uma Constituição e vai chamar o seu Estado de Estado Novo. A Constituição de Salazar era fascista, autoritária, e Vargas se inspira também muito no movimento de Salazar, ao criar um Estado Novo e uma ditadura com uma Constituição autoritária. A AIB, insatisfeita com o fechamento de seu partido político, prepara um golpe, que vai ser chamado de Intentona Integralista. A ideia era tomar o poder de Vargas e assumir no lugar. Entretanto, o golpe vai ser fracassado, não dá certo, os membros da AIB vão ser perseguidos, não tanto quanto foram os membros da ANL. Os grandes participantes da AIB, que eram oficiais do Exército, não vão ser presos, não vão ser torturados, não vão ser sequer exilados. E o líder Plínio Salgado ficou aí circulando no Brasil, com todo mundo sabendo onde ele estava e deixava de estar, embora houvesse um mandato de prisão contra ele. No final, ele vai ser exilado para Portugal, recebendo um pecúnio, recebendo um dinheiro ainda do Estado brasileiro para que ele pudesse sobreviver lá. Fácil, né? Em 1938, estima-se que havia petróleo no Brasil e as chances de realmente haver eram grandes. Então, Vargas cria um decreto-lei que monopoliza a produção, a venda e a extração de petróleo no Brasil. Quem seria responsável pela produção, extração, refino e transporte seria o Estado, o que gera um protesto da nossa elite financeira que estava acostumada a vender os nossos recursos naturais para o estrangeiro, a exploração desses recursos para o estrangeiro. Ainda em 1938, Vargas vai criar um programa gratuito nas rádios, que passaria ali entre as 19 horas e as 20 horas, com o intuito de divulgar as grandes ações do governo, aquilo que o governo havia feito. Era uma propaganda de governo, né? Vargas estava dando os pontos ali direitinho para que ele pudesse permanecer no poder por muito tempo. Também vai ser no governo varguista que o movimento cangaceiro de Lampião vai ser desbaratado
com esses personagens tendo as suas cabeças decepadas e expostas numa feira. Em 39, a gente garante a descoberta de petróleo no Brasil. Havia de fato petróleo no Brasil e nós poderíamos explorar. Era a hora do Estado desenvolvimentista, ou seja, o governo é responsável pelo desenvolvimento da nação e não a iniciativa privada, acabando assim com as divisões de classes, no entender do Estado Novo. Havia também um desejo de desenvolver a siderurgia no Brasil, nesse aspecto de Estado desenvolvimentista. O Vargas acreditava que um Estado com uma siderúrgica bem desenvolvida estava se precavendo de futuras ameaças, poderia se preparar militarmente. Então, era a hora de desenvolver o país por meio do desenvolvimentismo e por meio também, por que não, do trabalhismo. Vargas vai criar uma série de ações voltadas para os trabalhadores. No 1º de maio, por exemplo, de 1939, ele vai criar a Justiça do Trabalho para facilitar o acesso dos trabalhadores a uma fiscalização e também aos seus direitos. Por outro lado, ele enquadra os sindicatos, criando a famosa figura do sindicato pelego. O que seria isto? Aquele sindicato que diminuía o atrito entre o governo e os trabalhadores, que tinha por finalidade facilitar acordos entre o governo, silenciando os trabalhadores, de maneira que esses não reivindicassem os novos direitos, não fizessem greves, não fossem às ruas, passando uma ideia de harmonia e de pacificação social. Os dias 1º de maio, que eram os dias dos trabalhadores, eram, na verdade, verdadeiras homenagens a Vargas. É bom lembrar, que em 28 de setembro de 1938 começa a Segunda Guerra Mundial e o Brasil vai se declarar neutro nesse conflito. E o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que fazia censura no governo Vargas e a propaganda do governo Vargas, vai tratar de lançar toda uma campanha que elogiava a postura de neutralidade no Brasil. O Estado desenvolvimentista de Vargas está atrelado ao trabalhismo. Ora, o que é isso? O desenvolvimento de uma cultura de trabalho, melhorando as condições dos trabalhadores, como, por exemplo, a criação da justiça trabalhista, como, por exemplo, a criação de leis trabalhistas como salário mínimo, final de semana remunerado, férias, 13º e previdência social. Vargas também, porém no governo constitucional, vai começar a esboçar o que seria a nossa previdência social. O trabalhismo tinha por objetivo mudar a cultura brasileira no que tange a isso. Ou seja, trazer o orgulho do trabalhador de estar conectado a uma indústria, a uma fábrica, de trabalhar o dia inteiro, mesmo que para isso ele ganhasse muito mal. Era uma oposição do trabalhador à figura do malandro. O malandro não era necessariamente alguém desonesto, mas era alguém que ganhava a vida sem necessariamente ter que passar o dia inteiro trancado dentro de uma fábrica. Todas essas características, o trabalhismo, o desenvolvimentismo, a centralização de poder em Vargas, geravam um culto à personalidade de Vargas e uma ideia de paternalismo. O Vargas ele era tido como o grande salvador da pátria brasileira, no mesmo tempo em que ele era considerado o pai da nação inteira. Os trabalhadores não precisavam de reivindicar nada porque Vargas era o grande provedor que cuidaria dos trabalhadores, a ponto de no cancioneiro brasileiro haver músicas, por exemplo, que cantavam parabéns para Vargas no dia do seu aniversário, o 19 de abril. Ainda para controlar os sindicatos, Vargas vai criar um imposto sindical recolhido pelo Estado. Todos os trabalhadores deveriam descontar um dia de trabalho no ano para manter as contribuições sindicais. Só que esse dinheiro só era repassado para os sindicatos amigos, ou seja, aqueles que estavam alinhados ao governo de Vargas. Na esteira desenvolvimentista, em 1940 para 1941, é criada a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, e também, mais adiante, a Vale do Rio Doce. O Vargas queria um país industrializado que não dependesse da importação de manufaturas e de produtos industrializados de outros países. Em 41, os Estados Unidos declara guerra ao Japão e pressiona o Brasil por meio de uma política de boa vizinhança para que o Brasil pudesse entrar na guerra também. Afinal de contas, o Brasil é uma liderança regional na América do Sul, o que faria com que os Estados Unidos precisassem do apoio brasileiro para ir à guerra sem correr riscos de os países da América do Sul aderirem ao eixo e eventualmente lançarem ataques aos Estados Unidos. O Brasil fica reticente, entretanto negocia sua participação. O governo americano é obrigado a abrir os cofres dos bancos americanos para que Vargas tomasse empréstimos a juros baixíssimos para financiar o seu Estado desenvolvimentista. Foi nesse contexto
que em agosto de 1942 o Brasil vai declarar definitivamente guerra à Alemanha após romper as relações diplomáticas com este país. Também declara guerra ao Japão e à Itália. Mas para isso, Vargas teve que enfrentar pressões internas, pois no seu governo haviam várias pessoas que eram adeptas do eixo, que eram a favor do eixo, embora a sociedade brasileira fosse, na sua maioria, aliadófila, ou seja, eles eram simpatizantes dos aliados. Com os cofres americanos abertos, Vargas vai criar a Companhia da Vale do Rio Doce, a Fábrica Nacional de Motores e também vai ser instituído o SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Qual que era o objetivo? Bom, a gente tem uma siderurgia, a gente tem uma mineradora, a gente agora precisa ter uma fábrica de motores, nós precisamos agora de ter a mão de obra qualificada. Então era uma escola para qualificar o jovem. Isso é bom? Sim. E também é ruim. Não é uma questão de ou, mas é uma questão de e. É bom e ruim. É bom porque prepara o jovem para o futuro, para o trabalho, para as tecnologias da sua época, mas, por outro lado, reduz as suas possibilidades ao trabalho na indústria. Se esse jovem quisesse ser médico, quisesse ser professor, ele não poderia, ele teria que ser um industrial, um operário. Se Vargas enfrenta pressões internas no seu governo para que não declarasse guerra à Alemanha e, declarando guerra, não entrasse efetivamente na guerra, como ele de fato não entra, o Brasil só chega na guerra em 44, a sociedade civil brasileira começa a pressionar o governo brasileiro a entrar na guerra de fato, a lutar contra o nazismo, a lutar contra o fascismo, a lutar contra o racismo, só que contra o racismo lá fora, aqui dentro ninguém estava muito debatendo que era isso não, afinal de contas era uma ditadura. É lançado um manifesto ao povo mineiro, dos Amigos da América, que era um manifesto em favor da democracia, dizendo que a democracia estava ameaçada no mundo todo, inclusive no Brasil, e que era necessário salvar a democracia. Ora, veja que contradição interna vai se criando. O governo de Vargas era uma ditadura. Vargas então começa com um discurso de que o que ele havia instalado no Brasil em 37 era uma democracia funcional. Ou seja, uma democracia que funcionava por meio das leis e desenvolvimento que o Vargas estava promovendo no país. A gente vai assistir então Vargas se deslocando daquele eixo de extrema-direita autoritário para um eixo mais de centro, um pouco mais democrático. O Vargas era varguista. Ele não era comunista, ele não era fascista, ele não era liberal. Ele era por ele próprio. Independente da forma de governo, o que interessava para ele é que ele estivesse na liderança. Dando mais um passo no trabalhismo, em 1943, Vargas vai criar a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. O objetivo disso era reunir as diversas leis trabalhistas que haviam no país, que eram várias, cada estado tinha uma lei diferente, e consolidar num único documento nacional, para facilitar consulta, fiscalização e aplicação das leis. Na esteira trabalhista é criado então a CLT. Por outro lado, na esteira desenvolvimentista é criada a Marcha para o Oeste, que era nada mais nada menos o objetivo de ocupar, colonizar territórios em Goiás, Amazonas, Mato Grosso, e dessa maneira, obviamente, atingindo os indígenas que ocupavam esses territórios e que viam seu estilo de vida, sua cultura e até mesmo a sua sobrevivência ameaçados. Finalmente, em 44, o Brasil chega à guerra, a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, desembarca na Itália e liberta a região de Monte Castelo, um reduto fascista que pertencia à Itália. Nem os americanos haviam conseguido libertar essa região e nós brasileiros fomos lá, com a ajuda americana, e libertamos essa região. Isso foi uma comoção nacional. Embora o país tenha sido visto como vitorioso na guerra, a gente tem que lembrar que, proporcionalmente, morreram muitos brasileiros na guerra em relação ao número de soldados enviados. Como o Brasil declara guerra à Alemanha em 42, mas só chega no conflito em 44, criou uma brincadeira interna no Brasil que era: o Brasil só vai à guerra quando a cobra fumar. E a cobra fumou, o Brasil foi à guerra. Então, o Walt Disney vai criar esse emblema que você está vendo na sua imagem da cobra fumando, e esse emblema foi assimilado pelas Forças Armadas Brasileiras até os dias de hoje. Em meio a tudo isso, o Abdias Nascimento, um militante, homem negro, ele vai criar o Teatro Experimental do Negro. Esse teatro tinha por finalidade alfabetizar e provocar letramento racial na população negra brasileira. Já que vivíamos numa ditadura e que não podíamos ter nenhum tipo de discussão que gerasse divisão aqui interna, divisão de raça, de classe, de gênero,
era a maneira inteligente de se fazer a discussão sem sofrer com a censura do DIP, sem sofrer com a censura do governo varguista. Abdias Nascimento, então, um dos pioneiros do movimento negro, dá continuidade ao letramento racial no Brasil, sobretudo a instrução acadêmica do povo negro. 44 para 45, sobretudo nos anos 45, cria-se uma celeuma no Brasil. Não fazia muito sentido nós sermos uma ditadura e mandarmos lutar as nossas tropas na Europa para acabar com as ditaduras europeias. Começava no Brasil, então, uma pressão pelo fim da ditadura varguista, inclusive uma pressão dentre os apoiadores de Vargas. O general Dutra, por exemplo, que era um apoiador de Vargas e que estava com ele no poder o tempo todo, ele aconselha o presidente a acabar com o Estado ditatorial e redemocratizar o país. O Dutra estava de olho, na verdade, nas eleições que ocorreriam com o fim do governo Vargas e a possibilidade que ele tinha de vencer essas eleições e lançar uma candidatura própria, sendo vencedor. Também outro apoiador de Vargas, o Góes Monteiro, ele era embaixador, estava como embaixador em Montevidéu, no Uruguai. Ele volta e quando ele é entrevistado pela imprensa do porquê que ele estava voltando, ele fala, para acabar com o Estado Novo. Nessa esteira de redemocratização, é criado então no início do ano, em fevereiro de 1945, a UDN, a União Democrática Nacional, um partido extremamente conservador, de extrema direita e que visava a deposição de Vargas e assumir o poder. A UDN vai lançar como candidato o brigadeiro Eduardo Gomes, cujo lema da campanha era vote no brigadeiro porque ele é bonito e solteiro. E as moças que o apoiavam faziam um docinho de chocolate enrolado em granulado e vendiam para angariar fundos para a campanha, dizendo, compre o doce do brigadeiro. Daí vem o nome brigadeiro desse docinho que a gente tanto gosta. Espero não ter estragado o doce para ninguém. Pressionado, Getúlio promete convocar as eleições, promete não participar das eleições e, mais ainda, promete apoiar Dutra e sua candidatura contra o brigadeiro Eduardo Gomes. Na esteira desse processo de redemocratização, nós vamos assistir a Semana da Anistia, que garantia perdão para todos os envolvidos em atos contra o Estado, passado, presente e futuro. Ou seja, anistia inclusive para Luiz Carlos Prestes, que estava preso, já por 9 anos. E também anistia para membros do governo, futuramente, caso alguém pretendesse julgar os crimes que eles cometeram na perseguição aos comunistas. Foi nessa anistia, então, que Luiz Carlos Prestes vai ser liberto da prisão e vai refundar o PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Mas não só esse partido vai ser fundado, outros partidos também vão ser criados, como, por exemplo, o PSD, que era o partido de Vargas, o Partido da Social Democracia, e também o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que era um partido também ligado a Vargas. Embora o meio político se preparasse para as eleições, o povo tinha uma baixíssima adesão aos candidatos que estavam no horizonte. O primeiro candidato confirmado, Eduardo Gomes, o brigadeiro lá da UDN, né? A segunda candidatura que estava para ser lançada, do general Dutra. O que o povo queria mesmo era a candidatura de Vargas, porque nem a eleição de Dutra e nem uma eventual eleição do Eduardo Gomes agradavam ao povo, uma vez que eles faziam campanhas elitistas, uma campanha voltada para a elite. E o Vargas sabia dialogar com o povo, sabia dialogar com as características populares. Foi assim que lançaram o movimento queremista. O que é o movimento queremista? Queremos democracia, mas com Vargas no poder. Ou seja, que Vargas lançasse a sua candidatura, que o povo certamente votaria nele e ele seria eleito. E o movimento queremista começa a crescer. E o Vargas começa a flertar com esse movimento, ele começa a se aproximar desse movimento. Assim como o Luiz Carlos Prestes, sim, o Luiz Carlos Prestes também se aproxima do movimento queremista, defendendo o governo contra forças extremistas. Foi assim, com esse flerte de Vargas com o movimento queremista, que Dutra vai a um golpe militar. Tanto Dutra quanto Góes Monteiro entregam para Vargas uma carta assinada por vários generais exigindo que Vargas renunciasse ou senão ele seria preso. Assim os jornais anunciam para todos os cantos a renúncia de Vargas. Mas é interessante a semiótica das fotos dos jornais, porque ao mesmo tempo que eles denunciam a renúncia de Vargas, eles também mostram imagens de tanques nas ruas para garantir a ordem. Ou seja, não havia nada de renúncia, o que nós estávamos assistindo era um golpe brando. Com a renúncia de Vargas, o processo eleitoral não decolava. O povo não se interessava,
não havia um interesse genuíno pelas eleições. Faltando uma semana para as eleições, em 2 de dezembro, Vargas anuncia publicamente o seu apoio ao candidato Dutra. Sim, ao mesmo que depôs ele. E Vargas não levava as questões para o lado pessoal, pelo contrário, ele adotava tudo politicamente. Um governo de Dutra seria um desastre, o que permitiria Vargas voltar nos braços do povo em 1951, como de fato acontece. Então, pessoal, a gente encerra aqui a Era Vargas. Um abraço e até mais.